Convido os irmãos a abrir a palavra em 1 João capítulo 2, verso 15 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Também convido os irmãos para nós ir lá para Josué. Vamos dar um salto lá para o Velho Testamento. Josué capítulo 1, a partir do verso 1 também. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisardes a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andares. Amém? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, irmãos, é muito sério essa palavra que o Senhor traz em relação ao mundo em que nós vivemos, para que nós não venhamos a nos misturar com esse mundo. E algo interessante que ele diz, porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Né? O mundo passa bem como a sua concupiscência. E aquele que faz a vontade do Pai, então permanece eternamente. Né? Essa palavrinha concupiscência. Né? Concupiscência ela tem um significado muito precioso para nós. Ela diz assim: é um forte e contínuo desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. É uma palavra bastante forte, né? É um forte e contínuo desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos, né? E a gente muitas vezes ainda insiste em fazer aquilo que Deus não
requer de nós. Porque, irmãos, nós fomos chamados à comunhão de seu Filho amado, Jesus Cristo, né? Então nós precisamos ter a alegria de poder estar aos pés do Senhor para que Ele sonde o nosso coração em todo momento, para que nós não venhamos a estar debaixo dos desejos desse mundo, porque nós fomos separados, nós fomos um pouco, fomos tirados do mundo, nós não somos contados com esse mundo, mas infelizmente o nosso coração ainda permanece, e o Senhor vai pelejar conosco, Ele não vai desistir de nós, sabe por quê? Porque Ele nos comprou com o sangue do seu Filho, e nós pertencemos a Ele, né? Somos dele, então, e Ele vai pelejar conosco. E eu quero ver esses três aspectos, irmãos: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, nesse livro de Josué, muito interessante, e eu sugiro aos irmãos que leiam esse livro, porque esse livro ele fala da entrada do povo de Israel na terra em que o Senhor prometeu, na terra de Canaã. E para nós hoje, irmãos, a terra de Canaã significa as insondáveis riquezas de Cristo, né? Então eles entram, aqui o Senhor chama a atenção, conversa com Josué e dá alguns princípios para ele, para que quando ele entre nessa terra, ele observe alguns aspectos da palavra, da lei do Senhor, para que ele não tropece nesse caminhar, né? Nesse caminhar nessa terra, para que ele possa conquistar essa terra, para ele conquistar essa terra, ele tem que desapossar todos aqueles inimigos que estão nessa terra, né? Aqueles inimigos que estão ali, eles devem ser eliminados, né? Então esse livro fala muito da nossa vida espiritual diante do Senhor, porque, irmãos, nós nascemos de novo, nós somos do Senhor. Agora o Espírito Santo está formando o caráter do seu Filho em cada um de nós. E para que ele forme o caráter de Cristo em nós, nós precisamos tirar aquilo que está no nosso coração. Tem muita coisa, irmãos, que nós vamos ter que entregar ao Senhor, que nós vamos tirar da nossa vida, mas muitas coisas também que a gente, olhando esse livro, a gente vai perceber que o povo de Israel não expulsaram totalmente aquele povo. Eles tiveram pena daquele povo. Eles fizeram aliança com aquele povo. E essas alianças que eles fizeram tornou-se armadilha para eles. E assim é nós. Somos filhos de Deus, somos amados do Senhor. Então a gente pensa que o Senhor vai usar de misericórdia para conosco, e nós podemos levar o nosso amor em relação a esse mundo junto com a vida de Cristo. Irmãos, essas coisas que nós estamos levando, essa bagagem que nós estamos levando de amor a esse mundo, vai se tornar uma armadilha para que Cristo seja formado em nós. Nós devemos ter muito cuidado, irmãos. E eu quero ver esses três aspectos nos 9 primeiros capítulos desse livro. E não vamos ter mais tempo de olhar as outras passagens, mas esses 9 primeiros capítulos são 3 aspectos muito interessantes, né? A cidade de Jericó, a vitória sobre a cidade de Jericó, a vitória sobre a cidade de Ai e a mistura com a cidade de Gibeão, o povo de Gibeão, né? Então esses 3 aspectos falam desses três aspectos da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, né? E aqui, antes de nós avançar, eu quero falar algo sobre esse texto que nós lemos aqui no início, que então o Senhor chama Josué e fala para ele, o primeiro aspecto aqui no verso 3, é que ele diz assim:
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, o primeiro aspecto, irmãos, que nós precisamos compreender é que nós estamos andando nesse mundo, né? E aonde nós colocarmos o nosso pé, ali tem uma representação dos céus, porque nós somos filhos de Deus. Aonde nós estiver, tem um objetivo, não para nós nos misturar com o mundo, mas para nós ser luz ali onde nós estivermos. Então esse primeiro aspecto diz assim, aonde você pisar, aquele lugar eu darei a você. O Senhor, Jesus, quando ele vai falar com seus discípulos lá em Mateus 6, ele diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Né? Então a luz serve para quê, irmãos? Para alumiar. Mas os discípulos não tinham luz própria. Quem é que brilhava através deles? Cristo. E assim a mesma coisa é nós, meus irmãos. Aonde nós estiver, os céus está naquele local. Então nós precisamos compreender essa verdade, esse primeiro aspecto, que nós representamos os céus aqui na terra, né? E aí nós precisamos ter um cuidado conosco. Aonde eu estou pisando? Eu estou testemunhando do Senhor? Ou eu estou misturado com o mundo, onde o mundo não percebe nenhuma diferença entre eu e o mundo? Né? Então esse é o primeiro aspecto que nós precisamos compreender verdadeiramente. E o segundo aspecto é o verso 5, que diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a garantia que nós temos. E esse Deus que prometeu a Moisés, que prometeu a Josué, é o mesmo que prometeu a nós. Que ele disse que ele nunca nos abandonaria. Ele estaria conosco até o fim. Né? Quando ele dá a ordem para os seus discípulos para pregar o Evangelho, e ele diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Né? Então esse é o mesmo Deus, irmãos. Então nós precisamos ser... essa é a graça. Ninguém poderá. Por que ninguém poderá resistir um filho de Deus? Não um filho de Deus rebelde, mas um filho de Deus aos pés do Senhor. Um filho de Deus que teme ao Senhor. Um filho de Deus que olha para esse mundo como que o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Ninguém. As hostes espirituais do mal, irmãos, não vão resistir um cristão que está aos pés do Senhor. E o Senhor, no verso 6, ele diz assim, sê forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Né? Somos fortes aonde, irmãos? Em Cristo. Em Cristo nós somos fortes. Devemos ser corajosos. E o texto segue, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. E ele segue no verso 7. Então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde queres que andares. Então, irmãos, um cristão, um filho de Deus, que observa a lei do Senhor, que observa a palavra do Senhor, que anda conforme o Senhor tem ordenado, irmãos, nada vai resistir a esse camarada que está aos pés do Senhor, esse irmão, essa vida que está aos pés do Senhor, né? E ele segue dizendo assim, não cesses de falar desse livro, não cesse.
né? Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Irmãos, como nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Como o salmista, né, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar as belezas do Senhor e meditar no seu santo templo, né? Como nós precisamos, irmãos, meditar na palavra do Senhor. Para que nós devemos meditar na palavra do Senhor? Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Sabe? Será bem sucedido. Por quê, irmãos? Porque nós estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que conduz a nossa vida, né? Então, irmãos, olhando para esse aspecto, a gente percebe a palavra do Senhor aqui. Esses homens chegam diante do Rio Jordão, né? Prestes a passar o Rio Jordão. Ele manda os espias, Josué manda os espias lá na cidade, e os espias percebem que aquela cidade, os homens já estão com o coração desvaído. Eles já viram o que o Senhor fez já com os povos antes, e aquele povo iria passar o Jordão e iria conquistar aquela cidade. Então, irmãos, ali aquela prostituta Raabe, então ela recebe esses espias e já diz para ele: ó, eu sei que Deus, o Deus de vocês, vai entregar essa terra a vocês, né? Por que ela sabia, irmãos? Porque muitos viajantes tinham passado por Jericó e tinham falado de um povo que era povo do Deus vivo, povo de Israel, né? Então ela já sabia tudo o que ia acontecer. Então ela esconde aqueles espias e fala para eles, para que eles pudessem então ter o cuidado de guardar ela e a sua casa. E é isso que acontece, irmão. Quando a gente lê, a gente vai ver essas questões muito claras, né? Aqui no capítulo 6, eles já passaram o Jordão, né? Como o Senhor tinha falado, eles passaram o Jordão. A arca da aliança com aqueles homens ficaram parados no meio do rio, e todos passaram. Então eles já tinham passado, e aí o Senhor então dá a primeira ordem a eles, né, sobre aquilo que eles deveriam fazer em prol para vencer aquela cidade. Uma cidade fortificada, uma cidade onde todos estavam ali dentro. Era uma cidade muito fortificada e humanamente era impossível deles entrar, né? Mas aqui no capítulo 6, verso 1, a palavra do Senhor fala assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Olha que precioso, irmão. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente as trombetas de chifre de carneiro, ouvindo vós o zunido dela, todo o povo gritai com um grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então essa foi a ordem do Senhor. Vocês vão cercar, vocês estão aqui,
passaram o Jordão, vocês vão rodear a cidade 6 dias, uma vez por dia vocês vão rodear ela e vão voltar para o acampamento, mas no 7º dia vocês vão rodear ela 7 vezes. Na 7ª vez, vocês vão tocar a trombeta e vocês vão gritar, e a cidade os muros vão cair, e cada um de vocês entrará em frente de si, né? E aí a gente percebe, e se a gente continuar lendo, a gente vai ver que é exatamente isso que aconteceu. Mas também o Senhor, dentro desse capítulo, ele dá uma ordem, né? A ordem para destruir a cidade, para os muros cair, mas ele dá uma ordem também, irmãos, para que aquele povo possa destruir aquela cidade, né? Primeiro aspecto aqui no verso 17, fala assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as toqueis, e assim tornareis maldito o arraial de Israel e o confundais. Né? Então o Senhor dá uma ordem: os muros vão cair, vocês vão entrar e vocês vão destruir todo. Homens, velhos, crianças, mulheres, animais, tudo será destruído e vocês não peguem nada, né? Vocês não peguem nada. Então, e foi o que aconteceu, irmãos. Eles entraram, aconteceu, eles gritaram, as muralhas caíram, e eles entraram e conquistaram e venceram. E Josué ainda coloca algo lá dizendo assim: aquele que reconstruir essa cidade, o seu primogênito morrerá, e o seu filho mais novo morrerá na edificação, né? E é o que aconteceu lá em Reis. A gente vai ver isso quando o rei quis reedificar Jericó. Aconteceu exatamente como houve, né? E a gente percebe, irmãos, no caminhar aqui, que tudo aconteceu exatamente como o Senhor falou. E é aqui que eu quero chamar a atenção, que muitas vezes nós obedecemos ao Senhor, né? Em partes, guardamos alguns detalhes que o Senhor vai cobrar de nós, né? No capítulo 7, olha que interessante: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carni, filho de Zadi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Perceba algo aqui, irmãos. A ira do Senhor se acendeu. Eles foram lá, venceram, voltaram para o arraial, né? E aí a ira do Senhor se acendeu, por quê? Porque alguém viu, alguém tocou em algo que o Senhor disse para não tocar. Mas eles nem perceberam, irmãos. Eles nem perceberam que a ira do Senhor se acendeu. Tanto é que no verso 2, fala assim a palavra do Senhor: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que é a próxima cidade, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, né? Então a ira do Senhor já tinha se acendido, e eles estavam já andando para o próximo passo, para a próxima cidade, e eles não tiveram a comunhão com o Senhor para perceber o coração do Senhor, que havia algo de errado. Mas eles, na sua soberba, eles
continuaram, eles foram. E aí, se nós lermos aqui, os irmãos percebem o que aconteceu. Quando eles chegaram, aqueles espias voltam e dizem para Josué: Josué, não vamos mandar todo o povo, não, vamos mandar uns 3.000 homens, porque a cidade de Ai é pequena, tem pouca gente. 3.000 homens, não vamos fadigar o povo todo. Vamos levar só alguns guerreiros, e lá foram 3.000 homens, e aqueles homens, quando chegam lá, eles são vencidos pelo soldado da cidade de Ai. Aí, após a derrota que eles tiveram, aí sim, aí Josué, então, foi aos pés do Senhor. A gente vê isso no verso 6 aqui do capítulo 7, né? Quando aquele povo, quando os soldados de Israel são jogados, vencidos, aí então aí que Josué vai aos pés do Senhor, né? Josué vai aos pés do Senhor. Então quando ele vai aos pés do Senhor, que ele rasga suas vestes, ele se humilha na presença do Senhor, que está no verso 6, e todos os príncipes também cobre a cabeça com terra, e o Senhor fala com eles: alguém pecou. E ele dá toda a descrição, por quê? Porque daí é que eles foram aos pés do Senhor, aí é que se eles tivessem ido antes de sair para espiar a terra, se eles tivessem ido aos pés do Senhor, o Senhor teria falado a eles, né? E aí o Senhor então fala com eles, e a gente vai descendo e a gente vai ver aqui no verso 19, aonde Josué chama Acã e pergunta para ele: o que você fez? Está aqui no verso 19 dizendo assim: então disse Josué a Acã: filho meu, dá glórias ao Senhor Deus de Israel, e a ele rendei louvores, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro, de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo, né? Aqui a gente percebe, irmãos, que quando a gente vai aos pés do Senhor, o Senhor declara o que está errado, né? E a gente percebe, e o que chama a atenção aqui, lembra lá, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. E aqui no verso 21, ele diz assim: quando vi entre os despojos. Então a concupiscência dos olhos, irmãos, em relação a esse mundo que o Senhor tem chamado nós, tem sido uma armadilha para cada um de nós. Por isso nós precisamos sondar o nosso coração. Por isso nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para o Senhor e não para as coisas desse mundo. Então, irmãos, o que eu quero chamar a atenção nossa aqui? Que o Senhor fala assim lá em 2 Coríntios: de glória em glória nós somos transformados na imagem de Cristo. De glória em glória, de degrau em degrau. Se nós não formos aprovados no primeiro degrau, nós podemos até tentar pisar no segundo degrau, mas nós não vamos ter êxito nesse segundo degrau, porque nós fomos reprovados no primeiro degrau. Então precisa haver um arrependimento, precisa ter uma humilhação na presença do Senhor, para que então o Senhor ordene, né? E essa questão de nós olhar para esse mundo, irmãos, e desejar as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, tem sido uma armadilha muito ferrenha
para nós, né? Então esse é o primeiro aspecto da concupiscência dos olhos de Israel na cidade de Jericó, naquela vitória em Jericó, uma vitória que a gente olha assim, uma vitória esplêndida, uma vitória, mas a gente não olha os detalhes, a gente não olha que houve um homem que desejou algo de lá e pegou, e a ira do Senhor se acendeu, sabe? Então, irmãos, é para nós ver que, por isso que nós lemos lá, que nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para nós não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, porque nós podemos achar que nós estamos muito tranquilos em relação a esse mundo, mas os nossos olhos estão desejando coisas. E aí, irmãos, nós não vamos poder subir o próximo degrau, né? Então, esse aspecto muito interessante, e nós já vimos o segundo aspecto também aqui, que também Josué, empolgado com aquela grande vitória em Jericó, ele manda os espias ir lá espiar a cidade de Ai, né? Concupiscência da carne, né? A concupiscência da carne. Nós fizemos uma grande vitória aqui, agora nós estamos tranquilos. Vai lá, e aí os espias chegam lá e olham e dizem assim: não, Ai, essa próxima cidade já é nossa. Já é nossa. Vamos tranquilo, vamos lá que nós vamos conquistar ela. Houve uma derrota, por quê, irmãos? Porque eles não, se Josué, após aqui, quando nós lemos o verso 7, né? O capítulo 7, que a ira do Senhor se acendeu sobre eles, mas eles não perceberam que Deus estava irado com eles. Por quê? Porque eles não tiveram comunhão com Deus. Eles não tiveram intimidade com o Senhor, sabe? Se Josué tivesse ido aos pés do Senhor, após a vitória, Senhor, nós temos a próxima cidade, como é que o Senhor quer que nós vamos até lá? Eles teriam evitado muitas, porque daí o Senhor teria já declarado ali que tinha algo de errado no meio deles, né? Mas não, então a concupiscência da carne, né? A confiança da carne levou a Israel tropeçar diante de uma pequena cidade, né? E quando então quando ele vai aos pés do Senhor, quando eles ouvem o arrependimento, quando o Senhor, eles julgam a família de Acã, né? Toda a família foi colocado, os filhos, o gado, tudo, toda a casa dele foi colocado no vale, e eles apedrejaram e colocaram fogo, né? Quando eles eliminaram o mal no meio deles, aí então o Senhor fala com Josué no capítulo 8, dizendo assim: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Olha que precioso, irmãos. Depois que Josué então foi aos pés do Senhor, depois que houve arrependimento, depois que houve o conserto, o Senhor fala para ele: quando foi a ideia deles, não, vai com 3.000 homens lá e resolve o problema, né? Mas quando foi Deus disse assim: vai com todo o povo da guerra. Era pouca gente, mas o Senhor ordenou que fosse todos e fizesse uma emboscada na cidade. Coloque uns homens atrás da cidade e você se aproxima pela frente, e quando o soldado da cidade vê vocês, que correr atrás de vocês, vocês corram deles, para que tirem eles da cidade, e então o povo que está lá atrás entram. E foi isso que aconteceu, irmãos. Por quê? Porque agora eles ouviram o Senhor, né? Ouviram o Senhor. Então, irmãos, como nós precisamos compreender que ninguém poderá resistir
um filho de Deus, mas um filho de Deus adequado diante do Senhor. Um filho de Deus consagrado ao Senhor. Um filho de Deus que não anda em caminhos fora do propósito do Senhor, né? Então isso é muito importante, irmãos, nós podermos olhar, né? Então a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, né? Agora vamos ver a soberba da vida, né? A soberba da vida, a confiança que leva as pessoas a dizer assim, não, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus de amor. E nós já temos a vida de Cristo, agora nós vamos cada vez mais em frente para que a vida de Cristo possa fluir em nós, né? Olha o que diz o capítulo 9. Capítulo 9 diz assim: sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, das montanhas e das campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Aí olha o verso 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de estratégia e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velho, rotos e conservados. Né? E aí, se nós continuarmos lendo, irmãos, ele vai ter uma lista aqui que eles pegaram pães velho e chegaram para Josué, né? E falaram que era um povo que estavam vindo de uma terra muito distante, porque ouviram falar das grandezas de Deus, toda a vitória que Deus tinha trazido para que eles pudessem. Então eles queriam ver, eles queriam ter comunhão com Israel, né? Tanto é que quando chega no verso 14, ele diz assim: então Israel tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha que coisa. Eles tomaram conselhos, eles tomaram as provisões para fazer acordo com esse povo, mas não pediram conselho ao Senhor. E aí o 15 diz assim: Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento, né? Lhes prestaram juramento. Era um povo vizinho deles. Era um povo que eles tinham que destruir. Mas eles não pediram conselho ao Senhor, né? Soberba da vida. Aí o verso 16 fala assim: ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, né? Olha a tragédia aí, irmãos. Por quê, irmãos? Porque eles não pediram conselho ao Senhor. Isso fala muito ao nosso coração. Quantas vezes nós temos feito coisas na confiança nossa mesmo, sem pedir conselho ao Senhor? E aí, irmãos, se nós continuarmos lendo, a gente vai ver que eles fizeram um escravo desse povo. Esse povo tornou-se escravo de Israel, mas outros povos vinham atacar essa cidade de Gibeão, e Israel tinha que proteger eles. Israel tinha que proteger eles. Irmãos, isso precisa falar muito forte ao nosso coração sobre a soberba da vida.
né? Muitas vezes nós temos feito coisas que realmente nós achamos que é algo correto, é algo aceitável, mas nós não pedimos conselho ao Senhor. Isso torna-se uma armadilha para a nossa caminhada cristã, né? E mais uma vez, então o Senhor teve que intervir, mais uma vez houve arrependimento, só que esse povo nunca mais saiu do meio deles. Esse povo no futuro tornou-se armadilha para eles. Por quê? Porque os filhos casaram com as filhas casaram com os filhos e misturaram a linhagem de Israel, né? E outros povos também. Isso trouxe muita dificuldade para eles. Tanto é que Deus muitas vezes reprovou eles, entregando eles como sendo para que eles pudessem ser escravos de outros povos que eles não expulsaram, porque o Senhor falou: expulsai todos, né? Mas o que me chama a atenção no meio de todos esses acontecimentos aqui, Senhor, irmãos, é que o coração nosso não é diferente desse povo. Nós temos feito coisas também, a mesma coisa desse povo. Nós não somos muito diferente dele, porque nós estamos tão misturados com esse mundo que muitas vezes nós nos enrolamos todo, mas algo que nós precisamos tirar lição daqui é que o Senhor nunca abandonou Israel. E Ele nunca nos abandonará, irmãos. Ele nunca nos abandonará. Aqui nós vemos o amor do Senhor. Por mais que o Senhor julgou eles, por mais que o Senhor trouxe dificuldade para eles, mas o Senhor estava ali com a sua mão estendida, esperando um arrependimento, esperando que o povo se voltasse para o Senhor. E quando o povo se voltou para o Senhor então concede a vitória novamente. As dificuldades deles serve para que nós tenhamos encorajamento de caminharmos segundo a vontade do Senhor. Mas também nós percebemos o amor do Senhor para com eles e para conosco. E nós percebemos que o Senhor vai pelejar para conquistar o nosso coração. Para conquistar o nosso coração, para mostrar para nós que Ele é um Deus conquistador, irmãos. E Ele não vai nos abandonar. Então essa é o encorajamento que a palavra de Deus traz para cada um de nós. Por mais que você esteja passando por dificuldade, por mais que você esteja andando por desertos, se volte ao Senhor. Busque a mente do Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, aonde eu estou errando? Ou o que o Senhor quer me ensinar nessa dificuldade, Senhor? Porque o amor dele, irmãos, é infinito para nós. Nós somos a menina dos olhos do nosso Senhor. Sabe? Ele cuida de cada um de nós. Aí daquele que tocar em um filho dele, né? Então esse é o cuidado que o Senhor tem para cada um de nós, e esse é o cuidado que nós precisamos ter de andar diante do Senhor, sendo corajosos, sendo aqueles que vão herdar a vida eterna juntamente com Cristo. Sabe, não tem outro povo, irmãos, nesse mundo que Deus ama mais do que a sua igreja, porque Ele deu a vida por nós, sabe? Então nós devemos, nesse tempo do fim, irmão, nós precisamos honrar o Senhor com a nossa vida, honrar o Senhor com o nosso viver diário, né? E viver aos pés do Senhor, como nós precisamos. Voltemos lá no texto que nós iniciamos, 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está
nele, né? Então olha que sério isso, né? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas a palavra diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, né? Então, irmãos, se nós amarmos o mundo, se nós amamos o mundo, se nós estamos amando mais o mundo do que o Senhor, tem algo errado no nosso coração. É sinal que nós precisamos ir aos pés do Senhor. Será que eu tenho crido adequadamente? Será que que eu nasci de novo, será que o meu novo nascimento é real ou é teórico, né? E ele segue dizendo assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então essa é a alegria nossa, irmãos, que a eternidade para cada um de nós já começou. Todos nós, todo o ser humano que nasceu, ele vai ser eterno, ou com o Senhor, ou no lago de fogo, né? E nós temos o privilégio, irmãos, de ser eterno juntamente com o Senhor. Essa é a beleza da igreja, essa é a beleza de cada um de nós estarmos aos pés do Senhor. Amém?